Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, neste momento onde vamos, mais uma vez, meditar e estudar a palavra do Senhor. Hoje, Atos, capítulo 22. Nós vamos estar refletindo um pouco na autobiografia que Paulo faz em um dos seus discursos. Vamos orar para que o Senhor possa estar nos abençoando nesse dia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permite mais uma vez nos encontrarmos com o teu livro, ou com a tua palavra, o livro que o Senhor nos deu e que revela a gente a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos rogar a Ti que ao lermos e ao refletirmos, o Senhor possa trazer edificação para as nossas vidas, tanto a mim quanto aos meus irmãos que acompanham de suas casas. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, Atos, capítulo 22, tá? Só recapitulando o que vimos na semana passada, até porque a história ela está sendo contada em um momento ou em um evento em que há uma continuidade do capítulo 21 para o 22, do mesmo fato, do mesmo cenário envolvendo a vida do apóstolo Paulo. Tá? Nós concluímos no nosso último encontro que o propósito de Deus na vida de seus filhos necessariamente não elimina o sofrimento. Muitas vezes, misteriosamente, o envolve. Nós estamos vendo que, desde Atos capítulo 19, Paulo tinha a intenção de ir a Jerusalém. E à medida que vamos se aproximando do capítulo 20, 21, nós vamos perceber que está sendo revelado e mostrado na narrativa que a ida de Paulo a Jerusalém seria uma ida que envolveria o sofrimento de Paulo. E ainda que fosse o propósito de Deus, essa passagem de Paulo na cidade de Jerusalém, reconhecemos que o propósito de Deus também trazia misteriosamente aspectos dramáticos e de sofrimento, né? Paulo foi alertado por meio de palavra de profecia. A igreja tenta constranger Paulo a não ir a Jerusalém, mas entendendo ser o propósito de Deus e sendo a direção para o ministério de Paulo, ele vai. Por vezes, na nossa vida, nós misturamos um pouco as coisas. Achamos que o propósito de Deus, ele elimina o sofrimento da nossa vida. E o sofrimento necessariamente não diz que estamos fora do propósito dele. Por vezes, ele está mostrando que é por causa do propósito de Deus nos alcançar que estamos sofrendo, mas precisamos tomar cuidado com algumas teologias que entendem que o sofrimento não faz parte da experiência humana do cristão. Segundo, concluímos que para viver o propósito de Deus, é preciso perseverar diante da possibilidade do sofrimento. Paulo está sendo levado a pensar na possibilidade de não ir a Jerusalém pelo fato de ter que sofrer. Mas já que ele entende que é o propósito de Deus, então ele precisa perseverar e seguir adiante com a sua decisão. E em terceiro lugar, para viver o propósito de Deus, é preciso perseverar diante dos laços afetivos que nos envolvem. Pessoas que amavam muito a Paulo e que eram cristãos verdadeiros, incluindo Lucas, tentaram persuadir Paulo de não ir para Jerusalém. Mas, ainda que Paulo amasse essas pessoas e pudesse compreender a preocupação pastoral delas para com Paulo, o propósito de Deus a ser vivenciado precisa perseverar diante dos laços afetivos que nos envolvem e por vezes tendem a nos constranger a não avançarmos para aquilo que Deus quer e deseja da gente. Agora no capítulo de número 22,
nós temos Paulo em Jerusalém, cumprindo-se o que fora predito e cumprindo-se o temor ou o receio dos cristãos que queriam constranger Paulo a não ir a Jerusalém. No capítulo 22, Paulo está preso. No capítulo 22, Paulo está sendo ameaçado de morte. Paulo está sendo violentado em sua integridade física. Então se cumpriu o que fora dito anteriormente por Ágabo. Paulo foi preso em Jerusalém. Mas só que, ao ser preso em Jerusalém, quando o chefe da guarda romana, o comandante da guarda romana, ele chega para ver aquele tumulto, ele se depara com Paulo, que estava sendo acusado pelos judeus de colocar um grego dentro do templo, e ele vai questionar o fato: mas vocês verificaram se foi realmente assim? E diante daquela indagação, Paulo então ele é preso, mas ao estar agora debaixo da guarda romana, ou sob a guarda romana, o apóstolo Paulo ele pede para falar àquela multidão alvoroçada. E a fala de Paulo, aquela multidão que queria matá-lo, porque eles o acusavam de persuadir os judeus a abandonarem a lei e as tradições judaicas, agora Paulo tem a oportunidade de falar e de se defender. E nessa defesa, Paulo faz uma autobiografia que vai do capítulo 22, do verso 1, até o verso 21 do capítulo 22. Paulo vai voltar aqui ao evento que envolveu a morte de Estevão, que envolveu o seu estado de perseguidor da igreja antes da sua conversão. Paulo vai voltar à narrativa de Damasco, onde ele se encontra com o Senhor Jesus, trazendo mais detalhes que não foram mencionados por Lucas anteriormente, quando ele narra a conversão de Paulo. Agora Paulo ele traz mais detalhes dessa narrativa. E eu quero pontuar ou dividir essa narrativa de Paulo, ou essa autobiografia de Paulo, que Lucas registra como sendo palavras de Paulo, em 5 momentos. Tá? Como que Paulo, o apóstolo Paulo, o maior teólogo da igreja, o maior missionário da igreja, como que ele mesmo conta a sua história diante de judeus que queriam matá-lo. Primeiro, Paulo ele vai dizer que ele era um judeu natural de Tarso. Por isso ele era chamado também de Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, porque ele tinha a sua origem nessa cidade. No verso de número 23 do capítulo 21, só voltando um pouquinho aí na narrativa, ou melhor, verso 39, Paulo, quando ele está sendo questionado pelo comandante da guarda romana, Paulo diz assim: eu sou judeu, verso 39, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília. Não sou de uma cidade insignificante. E rogo-te que me permitas falar ao povo. Quando ele começa a dirigir palavras ao povo, no verso de número 3, mais uma vez Paulo vai fazer menção a essa cidade. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília. Que cidade é essa, Tarso? Tarso era uma cidade de excelência intelectual. Dentro do Império Romano existiam alguns centros universitários. E a cidade de Tarso era uma cidade que carregava este aspecto na formação intelectual das pessoas com as suas universidades. A cidade de Tarso era uma cidade universitária do Império Romano. A gente conhece algumas cidades do nosso país, por exemplo, vou falar daquela que eu conheço, né? Eu fui uma vez a Viçosa, no interior de Minas Gerais,
E a cidade de Viçosa ela acontece ao redor de uma grande universidade. Então existem alguns meios ou alguns pontos geográficos que se tornam importantes para uma certa nação, para um certo país, para uma certa cidade, para um certo estado. E a cidade de Tarso tinha essa questão intelectual. Eu não sou Paulo falando de uma cidade qualquer. Eu sou um judeu e sou natural de Tarso. Eu nasci em um centro de excelência intelectual. Mas Paulo diz mais a respeito da sua pessoa, agora no verso 3 do capítulo 22. Olha, eu nasci lá em Tarso, mas criei-me nesta cidade qual? Ele estava se referindo à cidade de Jerusalém. Ele estava se referindo àquela cidade em que ele estava, né? Ainda que Tarso não estivesse dentro dos espaços geográficos judeus, Paulo vai dizer que a sua formação como judeu se dá na cidade de Jerusalém, né? Ainda que ele nasceu em uma outra região, a sua formação judaica, de tradição, de teologia, de pensamento, de doutrina se deu na cidade de Jerusalém, que era a capital do povo de Israel. E ele fala mais: fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre judeu mais eminente da época. Naquela sociedade judaica existiam mestres, existiam escolas judaicas que formavam os estudantes dentro do pensamento judaico, do ensino judaico e dentro da tradição que envolvia a lei de Moisés. E Paulo vai dizer que ele, que nasceu em um centro intelectual, como judeu que era, ele teve uma educação na lei judaica, na capital de Israel, Jerusalém, aos pés do mestre judeu mais eminente da época. Então, Paulo ele está nos dando alguns sinais que são importantes para a gente compreender o indivíduo Paulo, a pessoa de Paulo. Ele fala mais. Ele fala que no verso de número 3 ainda, que ele foi educado, instruído segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Aí Paulo está dizendo o seguinte: eu fui educado na lei judaica e fui um homem zeloso para com Deus, assim como vocês o são. E aqui a gente abre um parêntese, porque Paulo está falando a pessoas que queriam vê-lo morto, que tentaram matar a Paulo. Mas ainda assim, Paulo vai se dirigir a eles no início do capítulo 22 como irmãos e pais. Paulo vai se dirigir com respeito. Paulo vai dizer que ele foi educado na tradição judaica, sendo um homem zeloso para com Deus, assim como eles o são e o foram. E Paulo está falando de um zelo aqui, ao continuarmos a leitura, que o levou a perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Do verso 3 ao verso de número 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer que os sacerdotes e os anciãos de Jerusalém são testemunhas de que ele, Paulo, pelo zelo que ele tinha por Deus, ele havia perseguido aqueles que eram chamados do caminho.
e perseguiu-os até a morte, prendendo, verso 4, e metendo em cárceres homens e mulheres. E vocês, aqui, o sumo sacerdote e os anciãos, vocês conhecem a minha história, porque algumas pessoas que foram presas por mim, foram presas com a autorização, com a carta de autorização de vocês. Paulo está dizendo que o zelo que ele tinha por Deus o levou até mesmo a mandar alguns crentes, alguns cristãos pertencentes à Igreja de Cristo para a prisão. Depois ele ainda vai citar o evento que envolveu a morte de Estevão, morte com a qual ele consentia ou concordava. Então Paulo está querendo deixar o que? Claro na sua narrativa, ou melhor, na sua defesa, diante daquela multidão que queria matá-lo, e também nos permite conhecer um pouco a pessoa de Paulo, que aquilo que ele fez contra a igreja, ele não fez de má intenção. Aquilo que ele havia feito contra a igreja, ele entendia que era um movimento de uma pessoa que era zelosa por Deus. Assim como aqueles cristãos que estavam tentando matá-lo, eram zelosos por Deus dentro da sua perspectiva. Por que eles estavam tentando matar a Paulo? Porque eles entendiam que Paulo levava os judeus a se desviarem da tradição de Moisés com a pregação do Evangelho. Então, Paulo não os acusa, propriamente dito, até porque ele também está em uma situação de acusação e sendo acuado. Mas Paulo, ele não responde à acusação de maneira ríspida, de maneira odiosa. Paulo se coloca como alguém que entende o zelo por Deus daquelas pessoas que tentavam matá-lo, porque Paulo um dia também já havia agido assim, dessa maneira. Então ele era um homem que vinha que nasceu em uma cidade que tinha uma tradição, uma cultura intelectual. Ele foi educado na lei judaica e foi educado pelo mestre judeu mais eminente da época, que era Gamaliel. E ele demonstrou ser um homem zeloso para com Deus. E o sumo sacerdote e os anciãos de Jerusalém eram testemunhas, porque eles deram carta a Paulo em outros momentos para que Paulo prendesse os cristãos. Mas na autodefesa de Paulo, ou melhor, na defesa de Paulo e na sua autobiografia, a gente vai encontrar Paulo falando também que ele foi surpreendido por Cristo. No verso número 6 do capítulo 22, diz o texto assim: Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ou seja, Paulo está dizendo aos seus judeus, e aqui a gente chega a um ponto, aos seus acusadores, ao povo judeu, e aqui a gente chega a um ponto importante da defesa dele, que ele havia se tornado quem ele era naquele momento em que ele estava sendo acusado, porque ele passou por uma experiência na estrada de Damasco, onde uma luz ao meio-dia brilhou ao seu redor, onde ele, o apóstolo Paulo, ouviu uma voz o questionando de perseguição, a respeito de perseguição. E essa voz se identifica com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então vai dizer, continuando contando a história, que ele ficou cego, mas ele posteriormente ele foi até Damasco e um homem chamado Ananias, a quem Paulo identifica como piedoso conforme a lei. Que lei é essa? A lei judaica. Ele, um homem de bom testemunho de todos os judeus, foi procurar Paulo. E ao procurar Paulo, ele curou Paulo
da sua vista, mas também ele batizou a Paulo. Então Paulo, naquele momento, ele que ia a Damasco para prender cristãos, ele se encontra, ou melhor, Jesus se encontrou com Paulo e um judeu piedoso vai ao encontro de Paulo e o batiza, o integrando à igreja de Cristo. Paulo está deixando claro na sua autobiografia que a conversão dele não foi fruto da argumentação humana ou das suas conclusões humanas propriamente dita. A transformação que aconteceu com ele foi uma transformação que tem a ver com ações dos céus, ações de Deus. E mais, no verso número 14, Paulo vai repetir o que Ananias disse a ele. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ou seja, a Jesus, e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Paulo, ele vai dizer que a sua conversão diz respeito a uma iniciativa divina. Ele está dizendo aos seus acusadores que os seus acusadores estavam querendo matar alguém que só se transformou no que era porque Deus agiu. Porque ele estava perseguindo a igreja. E como quem persegue a igreja não tinha intenção de estar se convertendo no evangelho, mas devido a uma ação sobrenatural de Deus e um encontro em que Jesus vem em direção a ele, Paulo se transformou no que era. Mas Paulo também vai contar em sua autobiografia que depois de já convertido, ele, em oração no templo em Jerusalém, no verso de número 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Então vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então Paulo vai dizer que ele teve uma outra experiência de encontro, sobrenatural com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não ouvirão o meu testemunho, o seu testemunho a meu respeito. E o Senhor está então direcionando Paulo para sair de Jerusalém. E ao final do verso 21 é dito a Paulo assim, palavras do Senhor: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então Paulo está querendo deixar claro aos seus acusadores que ele foi convertido por uma ação divina e ele foi enviado aos gentios por uma ação divina também. Não somente a sua conversão, mas o seu envio missionário aos gentios foi uma ação divina. Só esqueci de trocar o termo aqui. Então, essa é a autobiografia do apóstolo Paulo. Sempre que você quiser saber um pouco da história de Paulo resumida, lembre-se de Atos capítulo 22. Um judeu que nasceu na cidade de Tarso, um centro de excelência intelectual, que foi educado na lei judaica aos pés de Gamaliel, o mestre judeu mais eminente na época. Um homem, Paulo, zeloso para com Deus, e porque era zeloso para com Deus, ele perseguia a igreja. Um homem que foi surpreendido por Cristo e por isso se converteu. E um homem que foi enviado aos gentios. Esse é o resumo da história do apóstolo Paulo. Bem, essa é a autobiografia de Paulo. Mas lembremos-nos de que Paulo está se defendendo diante de pessoas, de judeus que queriam matá-lo. E vale a pena a gente destacar, ainda que eu já tenha feito, 2 pontos aqui. Tá? Depois a gente vai voltar para a autobiografia para fazer algumas conclusões finais. 2 pontos centrais na defesa de Paulo. Primeiro,
Paulo está dizendo que era um judeu verdadeiro e leal. Eu sou um judeu de fato. Paulo estava dizendo aos seus acusadores. Além de dizer que ele era um judeu de fato, Paulo está dizendo a eles que os aspectos de sua fé que haviam mudado não eram ideias próprias, eram fruto de intervenções dos céus. Qual que era a acusação que Paulo estava recebendo? Paulo estava sendo acusado de desviar judeus da tradição de Moisés. Aí Paulo está dizendo a eles o seguinte: tudo bem, vocês podem até me acusar de não ser um judeu, mas eu sou judeu. Além de ser judeu, eu quero dizer para vocês por que alguns aspectos na minha experiência de fé espiritual mudaram. Eu mudei em alguns aspectos porque eu me encontrei com o Cristo ressuscitado, com o Jesus que fora morto, como aquele que é o Messias prometido do Antigo Testamento. Eu me encontrei com ele, eu vi, eu ouvi. Mas além disso, eu, o apóstolo Paulo, ou Paulo, eu fui enviado pelo próprio Jesus aos gentios. Vocês estão me acusando de abandonar a tradição judaica, de não ser um judeu. Mas eu quero dizer para vocês que aquilo que mudou em mim, mudou porque Deus, que se revelou em Israel, transformou as minhas perspectivas de fé e espiritual. Vocês estão me acusando de trair a lei de Moisés e trair o próprio Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou o que sou porque Deus me transformou e me transformou pelo encontro que tive com Jesus. Vocês estão me acusando de colocar um grego dentro do templo, o que era uma mentira. Não se tinha prova disso. Mas o Deus que me transformou naquilo que vocês não estão concordando, foi Ele também que me enviou aos gentios, ou seja, aos gregos, as pessoas que não eram judaicas. Então Paulo está dizendo ao povo o seguinte: se tem alguém aqui que está sendo acusado, não sou eu. Ou melhor, Paulo está dizendo que ele estava sendo acusado por aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então, indiretamente, se tinha alguém a ser acusado ali naquela história, era o Deus que desde antemão escolheu o apóstolo Paulo. Aí, nesse ponto, quando eles entendem o argumento de Paulo, quando eles entendem o que Paulo está querendo dizer, e quando ele fala que ele foi enviado aos gentios, o que era um absurdo, como que Deus pode enviar um homem aos gentios? Então, aquela audiência de Paulo vai começar a gritar no verso 22, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ou seja, a audiência de Paulo, a quem ele dirige a sua defesa e faz uma autobiografia da vida dele, não se rende aos argumentos e começa então a intentar a matá-lo, a fazer mal a ele. E novamente o comandante da guarda romana ele tem que intervir. E ele vai intervir naquela situação, mandando prender a Paulo, ou melhor, mandando açoitar a Paulo. Pegava-se então tiras de couro e se colocava na ponta dessas tiras pedaços de ferro ou se não de ossos e açoitava-se o indivíduo. Mas quando estão preparando o açoite, Paulo então ele vai virar para o centurião e dizer o seguinte, que ele era um cidadão romano. Aí quando eles ouvem que Paulo era um cidadão romano, aí os homens ficam alarmados e vai se dizer então ao comandante que, olha, comandante, o homem que o senhor mandou açoitar é um cidadão romano. Por que eles estão alarmados com essa realidade? Porque um cidadão romano, ele não poderia sofrer açoites
sem antes ser julgado e assim condenado através dos trâmites da justiça do Império Romano. Então Paulo está dizendo assim, vocês vão me açoitar? Tudo bem, eu quero dizer que eu sou um cidadão romano. Então muda a história. Então é preciso ter um julgamento antes. O comandante da guarda é avisado e então esse fato de Paulo ser um cidadão romano faz com que ele seja solto e ele vai ter depois uma conversa, vai ser levado diante do sinédrio judaico, vai ser chamado, diante do sinédrio judaico para, junto com o comandante da guarda, conversar com as autoridades religiosas do povo judeu. É interessante que Paulo, lá na cidade de Filipe, no capítulo 16 de Atos, ele só fala que era um cidadão romano quando ele ia ser solto. Se ele fala que ele era um cidadão romano na hora dos açoites, ele não tinha sido açoitado também. O que dá a entender é que Paulo ele não usa da sua cidadania romana em qualquer situação, ele usa em casos extremos. Aqui, ao falar da sua cidadania romana, o cenário se transforma, muda-se, mas posteriormente ele vai ser novamente preso e depois vai ser enviado a Roma para acontecer um julgamento. Tá? Feito essas ponderações, o que a gente pode concluir, agora voltando o nosso olhar mais uma vez para a autobiografia que Paulo fez da sua vida? Eu quero trazer para nós hoje 3 conclusões a respeito da autobiografia de Paulo. O que a história contada pelos lábios de Paulo a respeito de si mesmo e do evangelho que chegou à sua existência, o que essa biografia nos ensina? Não a respeito de Paulo, mas a respeito de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o verso número 14, palavras que Ananias dirigiu a Paulo. O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da tua própria boca. Algumas ponderações aqui e conclusões. Primeiro, a biografia de Paulo nos mostra um Deus estratégico na formação de seus obreiros. Quando é que começou a formação de Paulo como um instrumento para a pregação do Evangelho? No dia que ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco? Não. A formação de Paulo como um pregador do Evangelho começa até mesmo antes da sua conversão. A começar pela cidade em que ele nasce. Uma cidade que dá valor às questões intelectuais. O apóstolo Paulo, ele era um homem abençoado nas questões intelectuais. E para influenciar o mundo daquela época, um mundo influenciado onde se tinha uma grande presença da filosofia grega, do pensamento grego, tinha que ser um homem que também dava valor a essas questões. E quando Deus pega Paulo com a pinça, ele não pega Paulo aleatoriamente, até porque, como o texto mesmo diz, Paulo foi escolhido de antemão. O apóstolo Paulo chega a dizer em um dos seus escritos que antes dele nascer, ele já havia sido separado por Deus. Então a gente vai perceber que Deus, ao chamar Paulo, ao usar Paulo na expansão do evangelho do Império Romano, ele não está jogando dados, ele não está agindo aleatoriamente, ele está agindo de maneira, claro, dentro de uma perspectiva humana, por isso está ali entre aspas, estratégica.
A minha formação como pastor não começou no seminário. Isso tem a ver com uma ação de Deus que está durante toda a história da minha vida, que me fez ser quem eu sou. E assim também outros mais. Às vezes a gente tem a entender que a formação de alguém começa como um instrumento de Deus, começa só depois da sua conversão. Não. Antes da conversão, Paulo está diante de Gamaliel. É Gamaliel quem dá a Paulo toda a fundamentação teológica a respeito do Antigo Testamento. É Gamaliel quem dá a Paulo o conhecimento necessário para que posteriormente Paulo pudesse fazer os links, agora com a consciência de Cristo e do Evangelho, a respeito do que os profetas disseram, a respeito do que a lei de Moisés dizia. Então, a gente vai perceber na biografia de Paulo um Deus estratégico. Deus sabe a quem ele quer levar o Evangelho, aos povos que ele quer alcançar. Deus sabe as cidades em que ele quer trabalhar o Evangelho e alcançar algumas tribos urbanas, e por isso ele age de maneira estratégica. A história de que Deus usa qualquer pessoa, isso na verdade é uma falácia. É claro que Deus pode usar, como usou, uma mula, no caso para falar a Balaão, como usou, por exemplo, o rei da Pérsia para libertar o povo dele, e ele chama o rei da Pérsia do meu servo. Mas se tratando da questão missional da igreja, do propósito redentivo de se levar essa mensagem a todos os povos, a gente tem que considerar que Deus continua sendo estratégico. Ele escolhe pessoas, mas prepara essas pessoas desde o seu nascimento, a fim de que elas um dia cumpram o seu propósito. Segunda conclusão que nós podemos chegar nessa biografia de Paulo. A biografia de Paulo nos mostra um Deus tomando a iniciativa na conversão de seus filhos. E Paulo está querendo deixar isso claro para os seus acusadores judeus. Paulo está querendo deixar claro que ele não foi um convertido por ele mesmo. Eu quis me converter. Não, eu estava indo para Damasco prender cristãos. E o sumo sacerdote e os anciãos aqui dessa cidade de Jerusalém é que me deram autorização para isso. Vocês são testemunhas disso. E quem estava indo prender cristãos, de repente tem um encontro surpreendente com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Não foi Paulo que teve a iniciativa de ir a Cristo. Paulo está dizendo à sua audiência e na sua biografia que o Deus a quem ele estava servindo é um Deus proativo que toma a iniciativa na conversão de seus filhos. John Stott usa um termo interessante, citando um poeta, que Deus ele é como o cão de caça do céu. E ele faz essa colocação em cima mesmo da conversão de Paulo. O Deus que está perseguindo os seus. O Deus que está à procura de adoradores. O Deus que está em movimento missionário, encontrando homens a quem o seu Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Deus que encontramos na biografia do apóstolo Paulo é o Deus que toma a iniciativa missionária de converter os seus filhos. E continua sendo assim em nosso tempo. Deus tem tomado a iniciativa na conversão dos seus filhos nos dias de hoje. Mas em terceiro e último lugar, nós concluímos hoje que a biografia de Paulo nos mostra um Deus que não abre mão de seu propósito diante de perspectivas humanas plausíveis e razoáveis. Por que eu estou dizendo isso? Quando o apóstolo Paulo conta uma experiência que ele teve no templo em Jerusalém enquanto orava,
ele vai dizer o seguinte: olha, me sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Aí no verso 19 e 20 nós temos Paulo argumentando contra o Senhor. Paulo tinha um plano melhor do que o Senhor. Ele diz assim: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardava a veste dos que o matavam. O que Paulo está querendo dizer para Jesus aqui? Senhor, se tem um cara bom para testemunhar aos judeus do Evangelho, sou eu. Porque olha só a minha vida. Olha o que eu era antes. Olha como que eu agia antes. E olha o que eu sou agora. Então, se tem uma boa publicidade, um bom marketing do Evangelho para os judeus, esse alguém sou eu. Se tem um bom pregador para fazer os judeus se renderem ao Evangelho, esse alguém sou eu. Paulo está querendo persuadir a Jesus de que ele, Paulo, era a melhor estratégia missionária para alcançar os judeus. Paulo não está errado dentro de uma perspectiva humana. Tá? Por que eu falo dentro de uma perspectiva humana? Eu não sei você, mas eu falo por mim. Eu já convidei pessoas para irem à igreja e de repente a gente chega na igreja e, poxa, não era o pastor que estava pregando. Era um irmão, crente, mas que não tinha o preparo do pastor. Eu já ouvi alguns sermões e eu já pensei assim comigo, poxa, eu acho que até fulano ia se converter ouvindo esse cara. Então, Paulo, ele tem uma perspectiva humana plausível. Se tem alguém para dar um bom testemunho para os judeus, esse alguém sou eu. Só que o que Paulo ouve de Jesus no verso 21? Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo, você é um bom marketing, é um bom plano de marketing para os judeus. Mas só que o meu propósito para você é alcançar os gentios. Então sai de Jerusalém. A gente está vendo na biografia de Paulo um Deus que não se rende aos métodos e estratégias humanas, ainda que essas estratégias humanas sejam razoáveis. Ainda que essas estratégias humanas possam fazer algum sentido. O Deus que está presente na biografia de Paulo, se mostrando como um Deus estratégico, que estava agindo em Paulo antes mesmo dele se converter, que se mostra um Deus que toma iniciativa para que o homem se converta, é um Deus que não abre mão do seu propósito, diante dos planejamentos humanos que são plausíveis, razoáveis e têm o seu lugar. De repente eu, humanamente, ao traçar um plano para o ministério de Paulo, eu traçaria dentro da seguinte forma: se tem alguém para falar para os judeus e os judeus se converterem, é Paulo. Mas Deus tem um propósito para Paulo, que a gente vai ver daqui a alguns dias, a gente já está chegando no final do livro de Atos. O propósito de Deus para Paulo qual era? Que Paulo fosse luz para os gentios, e isso implicava Paulo ser levado para a capital do Império Romano e lá pregar o Evangelho. Deixe que outros vão falar para os judeus, porque quem converte o coração do homem não é os instrumentos humanos que falam. Quem converte o coração do homem é o Deus que converteu o Paulo, que aos olhos humanos era alguém inconversível. Quando olhamos para a biografia de Paulo, a gente sabe quem é Paulo, mas a gente vai ver também que tem muito mais a respeito de Deus na história de Paulo
que também nos leva a compreender a ação de Deus. E fica para a gente refletir nesse dia. Quantas vezes nós achamos que Deus ele está jogando com o acaso? Quantas vezes nós achamos que a iniciativa na conversão é do homem e não de Deus? E quantas vezes eu estou querendo colocar os meus métodos, as minhas estratégias, que são plausíveis, que têm o seu lugar, mas enquanto isso eu vou abrindo mão do propósito de Deus, que tem mais peso, que tem mais importância do que qualquer perspectiva humana, missionária, ainda que ela seja plausível. Que Deus venha nos abençoar. Vamos orar? Senhor, obrigado porque ao ler a história do apóstolo Paulo, a gente não conhece apenas a Paulo. A gente tem um vislumbre do homem Paulo. Mas a gente pode ver na biografia de Paulo um pouco mais da ação do Senhor na história. Não apenas da humanidade, mas também na história dos indivíduos e na minha história e na história dos meus irmãos. E que a gente possa ver que por trás da história de todo homem, que por trás da narrativa de toda pessoa, de todo jovem, de todo adulto, de todo ancião, de toda mulher, existe um Deus trabalhando até mesmo antes do nosso nascimento, vindo ao nosso encontro para revelar o Cristo e não abrindo mão do propósito do Senhor para a nossa vida, ainda que os nossos argumentos eles sejam razoáveis. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada irmão que nos ouve nessa manhã, e que a gente possa ver muito mais da mão do Senhor na nossa vida, na nossa história, na nossa biografia, do que a nós mesmos. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, que Deus possa trazer a bênção dele sobre a sua história, sobre a sua casa, tá bom? Aproveito esse momento para fazer alguns anúncios, tá? O primeiro deles, próxima semana, próximo domingo, dia 6, nós estaremos como igreja celebrando 22 anos de organização, tá? Então, na próxima semana, nós vamos sofrer uma mudança na nossa rotina aqui, tá? Não teremos a nossa escola bíblica gravada, tá? Nós teremos também a transmissão do culto pela manhã do dia de domingo, tá? Tanto o culto de domingo pela manhã quanto o culto da noite vão ser transmitidos ao vivo, tá? Pelas redes sociais da igreja, então já esteja se organizando aí para participar, tá bom? E nós estaremos recebendo também pessoas que estarão trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Pela manhã estará pregando o nosso irmão Ed Wilson, tá? Ed Wilson é um reverendo, um pastor presbiteriano que tem estado conosco nesse tempo, voltou para a nossa região esse ano, e a sua esposa Eliette, as filhas são membros da nossa igreja. Ele estará pregando pela manhã. E à noite nós estaremos recebendo a presença do reverendo Ivanilson, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Macaé e presidente do nosso presbitério. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor no culto da noite. Tanto o culto da manhã quanto o culto da noite vão ser transmitidos ao vivo aí pelas redes sociais da nossa igreja. Se você quiser se fazer presente em um dos cultos, faça a sua inscrição aí durante essa semana, tá bom? Pela plataforma digital a qual nós temos usado para controlar o número de pessoas que têm participado dos nossos cultos. Tá bom? A gente sabe que nós temos vivido um tempo atípico, um tempo que requer da gente como igreja cuidados, mas eu digo para você, o nosso ambiente de culto tem sido um ambiente seguro, tá? O nosso ambiente de culto tem sido um ambiente que tem procurado observar todos os cuidados referentes aos protocolos de segurança. E se você desejar, faça a sua inscrição para participar do culto de aniversário da igreja, tá?
Se não, acompanhe nas redes sociais, tanto pela manhã quanto à noite, tá? E se você desejar acompanhar da rede social, da sua casa, nesse tempo que a gente tem vivido, eu vou compreender perfeitamente. Mas como igreja, nós não vamos deixar de agradecer a Deus, apesar do que temos vivido, desses 22 anos de história que Ele nos concede aqui nessa cidade, tá bom? E o segundo aviso que eu quero deixar para você é um convite, tá? E ao mesmo tempo um desafio. Nós, infelizmente, tivemos que cancelar a corrida rústica solidária do mês de agosto, que a igreja costuma fazer, para levantar recursos para o projeto Educando em Guiné-Bissau, né, por causa da pandemia. Contudo, nós temos dito que a corrida foi cancelada, o evento foi cancelado, mas o ato solidário está confirmado. E eu estou desafiando você, membro da igreja, ou mesmo que não seja membro da igreja, que já tenha participado da corrida com a gente, a nos ajudar a levantar recursos a serem enviados para o projeto Educando. No ano passado, nós enviamos R$25 mil como resultado da corrida rústica solidária. Aí pensa o que é esse montante para uma empreitada ou para uma ação missionária que não está vinculada a nenhuma empresa, está sendo sustentada com os recursos que são ofertas das igrejas e dos membros da igreja. Então isso tem um impacto muito grande. Então nós queremos ainda, nesse ano ou até o final do ano, poder ter um movimento solidário em direção ao projeto Educando. Tá? E eu estou desafiando as pessoas a doarem aquilo que estiverem no coração, é claro, conforme a sua condição e você puder. Mas talvez você que costuma correr, desejar fazer a doação de uma inscrição, a inscrição que você faria para a corrida, quem sabe você pode doar para que todo o valor da inscrição seja direcionado para o projeto Educando, que atende crianças, proporcionando para ela um ensino fundamental e as direcionando até o ensino superior, proporcionando para elas alimentação, orientação pedagógica, iniciação nas questões artísticas. Então, nós estamos dizendo às pessoas, o evento, a corrida, foi cancelado, mas o ato solidário está confirmado. Se você desejar, faça uma transferência para a conta bancária da igreja com o código 10 centavos. Então, se você for doar R$50, faça a doação de R$50,10. Ou, se fizer um depósito no caixa eletrônico, encaminhe o depósito, o comprovante para a tesouraria da igreja. Mas se você não puder doar o valor de uma inscrição, vai naquilo que está ao seu coração, tá? Aquilo que você puder doar vai ajudar as crianças, tá? E quem quiser doar mais do que o valor da inscrição, faça como um ato solidário em direção de quem precisa, tá bom? Conto com a sua participação nessa campanha de Natal e que está associado lá ao mês de agosto. E conto também com a divulgação, fazendo com que as pessoas que costumam participar com a gente nessa corrida, de repente possam abraçar essa causa também. Mais informações nós vamos dando aí durante o mês de dezembro. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida, meu irmão.